Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 e finalizá-lo, tá? Então, não sei se vocês se recordam ou não, mas nós estávamos falando sobre o impressionismo no início do capítulo 7. Nós falamos um pouquinho como as tintas eram guardadas e quais eram as principais características do impressionismo. Então, o impressionismo, ele é conhecido por ser uma técnica feita ao ar livre, em plein air, né? E a principal proposta delas era que o artista conseguisse ver, então, a luz incidindo sobre determinados locais aí, tá? E aí a gente tem o título deste capítulo, então, que é A Vida e a Tinta na Pintura, e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o impressionismo fora da pintura. Então, quais foram os artistas aí que se destacaram fora da pintura, tá? Os primeiros impressionistas, então, eram pintores, mas o movimento influenciou também outros campos da arte, né? Esses outros artistas, muitas vezes, eles não se identificavam como pertencentes a este grupo, mas o seu estilo, seus temas e suas pesquisas fizeram com que, tempos depois, eles fossem entendidos, então, como parte do impressionismo, tá? Dentre eles, a gente tem o Rodin, ou conhecido também como Auguste Rodin, tá? Ele é considerado, então, um dos maiores escultores de sua época, e as suas obras, em determinado momento da carreira, são consideradas impressionistas. Por quê, né? Ele fala, assim como nas pinturas de seus contemporâneos, algumas esculturas de Rodin são desenvolvidas com aparência bruta e rápida e com texturas que evidenciam os efeitos da luz e da sombra ao longo do dia. Ou seja, dentro da escultura, ele também conseguia colocar essa característica aí de luz e sombra, tá? Sua experimentação e o fato de romper com padrões anteriores também levaram os críticos de arte a considerá-lo como parte deste movimento artístico. Então aqui a gente tem uma obra do Rodin, que é uma escultura, e ela é muito famosa, que se chama O Pensador, tá? Ela está na Porta do Inferno, que foi uma obra feita pelo Rodin aí. E é legal a gente pensar que dentro das esculturas ele também conseguia colocar os efeitos de luz e de sombra, tá? Depois ele fala, né? Musicalmente, o impressionismo ele traduz sim uma atmosfera com músicas que tratavam de criar o que ele chama então de paisagem sonora, né? Ou seja, um ambiente de sons a ser percebido como um todo, assim como os pintores faziam em suas obras. E aí, quando a gente pensa em músicas que representam a ideia do impressionismo, a gente pode pensar então no artista Debussy, ou Claude Debussy, né, que é considerado então o primeiro compositor impressionista, e Maurice Ravel, que também é um dos expoentes deste movimento, e ainda, né, que ambos detestassem ser chamados desta forma, ou seja, eles não aceitavam fazer parte do impressionismo aí, tá? Depois, a gente entra com a ideia do pós-impressionismo, ou seja, o que veio depois do impressionismo, tá? O impressionismo, ele era então pensado como um estudo da natureza em termos de luzes e cores e desses efeitos sobre a visão humana, como pesquisa de pigmentos, tinta, movimento e passagem do tempo, tá? Já o termo pós-impressionismo, ele foi criado então pelo pintor e crítico de arte inglês, que é o Roger Fry, para definir o trabalho de artistas que começaram como impressionistas, mas cujas obras tornaram-se pontos de vista cada vez mais pessoais em termos de estilo e técnica. Entre eles, nós temos os artistas então, Georges Seurat, Paul Cézanne, Vicente Van Gogh, Paul Gauguin e Henri de Toulouse-Lautrec. Aqui do ladinho, a gente tem uma obra, então, do Georges Seurat. Ela é considerada a primeira obra do pós-impressionismo, ou também conhecida como pontilhista, tá? E é legal a gente observar aí, o nome desta obra é Uma tarde de domingo na Ilha de Grande Jatte. Ela ainda está sendo feita em locais abertos, né? A gente consegue ver os efeitos da luz e da sombra. Então, se vocês notarem aqui na grama, a gente consegue ver onde está o sol e onde está a sombra. E aqui foi feita pelo artista Georges Seurat usando apenas pontinhos. Então ele começa com a ideia do pontilhismo dentro desta obra, tá? E aí ele fala o seguinte: levando o caráter de pesquisa científica ao extremo, um grupo de artistas liderado por Georges Seurat associou-se ao que ele chama então de neo-impressionismo.
foram Serra e seus colegas, que difundiram a técnica, então, do pontilhismo, ou seja, a pintura em pequeninas manchas de cores primárias, separadas, mas que, vistas de certa distância, misturam-se no olhar do observador e dão origem a outras tonalidades. Ou seja, se eu quero, por exemplo, fazer um laranja na minha obra, eu não misturo as cores na paleta e coloco na obra. Não, eu faço separadamente pontinhos amarelos e pontinhos vermelhos, e quem consegue enxergar o laranja é o meu olho, tá? Então, descontente com os grupos de impressionistas, Paul Cézanne insistia em sua visão sobre a pintura como uma expressão pessoal, ou seja, eu tenho a minha maneira de ver determinadas coisas, tá? Em vez de trabalhar, então, em torno dos efeitos da luz e do movimento, o artista buscava entender o espaço e os volumes tridimensionais e a estrutura das formas naturais e o problema de transformar isso em uma pintura de apenas 2 dimensões. Então, a gente vai ver que Paul Cézanne, né, ele já tem outra ideia aí para ser trabalhada, tá? Seu estilo é bastante reconhecido pelo uso de muitos planos de cor para representar profundidade, e as suas pinceladas fortes demonstram um estudo intenso por trás de cada obra, tá? Suas muitas pinturas do Mont Saint-Victor são amostras de sua pesquisa extensa em torno de um tema e de como representá-lo. Então, a gente tem aí, né, a imagem dele, que é o Monte Saint-Victor, e a proposta dele, na verdade, é que ele vê tudo com formas geométricas, ele já começa a colocar formas geométricas dentro das suas obras. Então ele fala, a maneira que Cézanne usou para colocar muitas faces de um mesmo objeto na tela, acabou sendo semente, então, do cubismo. Então ele já começa a ver cones, cilindros, essa é a proposta dele inicial. E aí depois ele parte para o que a gente chama, então, do cubismo, tá? Já o Vicente Van Gogh, ele é muito conhecido, né, por ser um artista aí com vários problemas psíquicos, e aí a gente tem que pensar um pouquinho nele, em como ele trabalhava, como ele se expressava, então, nas suas obras, tá? O Vicente Van Gogh, então, ele tornou-se conhecido e extremamente popular apenas depois da sua morte. Porém, ele foi, então, o que a gente chama de um dos artistas mais expressivos do pós-impressionismo, tá? Ele usava cores vibrantes, formas cheias de contornos, pinceladas visíveis e carregadas de tinta, e o Vicente Van Gogh, ele era um artista que ele se sentia excluído da sociedade em que ele vivia, e ele refletia sobre o significado da vida, da sua existência, do seu papel no mundo, e assim por diante. Então, ele sofria muito por dentro, assim, ele tinha necessidade de pintar. Eu não sei se vocês sabem a história do Vicente Van Gogh ou não, mas ele teve muita ajuda do seu irmão Theo durante a vida, né? E era o Theo que muitas vezes pagava as contas dele, né, para que ele pudesse sobreviver aí e para que ele pudesse criar os seus quadros. E depois foi esse mesmo irmão que acabou ficando com os quadros dele depois da morte, tá? Sua pintura, ela era então carregada de emoção e ela influenciou na arte o que foi chamado depois de expressionismo. Ele tinha essa ideia da expressão, ele precisava se expressar, tá? Outro representante importante do pós-impressionismo na França é o Paul Gauguin, tá? Ele tinha então uma vasta produção que envolvia pinturas, objetos decorativos, gravuras e esculturas, e a sua carreira ela passa por diversas fases, tá? Entre elas, a fase impressionista. Depois disso, ele se volta a questões mais pessoais e expressivas, aproximando-se então da arte popular francesa e do chamado japonismo, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente aí. Em sua pesquisa, ele torna-se então particularmente interessado pela arte de países como Índia e Polinésia. Ele tem um quadro muito famoso que é de mulheres da Índia, tá? E mulheres do Tahiti, desculpa, e então ele acaba se mudando para o Tahiti e ele retrata várias obras do Tahiti aí, para retratar a cultura do Tahiti, a maneira como as mulheres se vestiam, as maneiras das culturas do Tahiti e tudo mais, tá? Ele também foi influenciado pelo japonismo, e a gente tem então o Henri de Toulouse-Lautrec, que ele tem obras mais conhecidas, né,
do pós-impressionismo, e também, ainda que ele fosse pintor, muitos dos seus trabalhos são as famosas cartazes, né, em litografia, em especial pôsteres de divulgação de espetáculos de noites parisienses. Então, o Henri de Toulouse-Lautrec, ele ficou conhecido por cartazes que expunham esses espetáculos aí das noites parisienses, tá? Ele costumava usar, então, as técnicas da litografia, que era uma técnica de impressão, né, que ele utilizava na época, e ele tinha as características do japonismo. Então, no final do século XIX, né, o Japão, ele reabriu seus portos para o Ocidente, e muitos da produção cultural daquele país tornou-se disponível, então, pela primeira vez para os europeus em formas de gravuras, cerâmicas, tecidos, adereços e objetos de arte. E os artistas do impressionismo, então, eles viram esse mercado intenso de produtos aí do Japão, né? E eles foram influenciados no estilo de imagem, seus temas, suas cores, composições e enquadramentos também, tá? Como é o caso do Paul Gauguin e do Henri de Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec, então, ele era um frequentador do que a gente chama de áreas boêmias, que eram os cabarés, né, os lugares onde as pessoas se divertiam durante a noite, aí na cidade francesa, e muitos dos temas giram em torno, então, da vida noturna, dos cafés, né, dos cabarés e dos teatros, e ele era um colecionador de arte japonesa, e por isso ele foi influenciado lá no japonismo, tá? Ele tinha, então, a ideia de cores opacas, perspectiva plana e composições em diagonal. E aí, se vocês notarem aqui, ó, são mulheres, né, com vestidos, então, utilizados nas noites noturnas aí da cidade francesa, tá? Então, aqui, ó, é a trupe da senhorita Eglantine, de Henri de Toulouse-Lautrec. É uma litografia, tá? Para essa semana, então, para finalizar este capítulo, nós temos os seguintes exercícios aí. Para conferir, página 278, exercício 4 e 5. E nós temos uma atividade prática, que é a seguinte. A técnica do pontilhismo, né, a página 276, exercício 3. E ele fala o seguinte. A técnica do pontilhismo, usada pelos neoimpressionismo, era uma forma bastante precisa de estudar a forma de misturar as cores apenas no olhar do observador, sem fazer isso com o uso das tintas nas telas. Usando apenas cores primárias, escolha um tema para o seu desenho, pode ser qualquer coisa que esteja aí à frente de vocês, tá? E pinte usando apenas pontos ou pequenas manchas de cor, sem passar uma cor por cima da outra. Então, a proposta é vocês usarem a técnica do pontilhismo, mas, por exemplo, olha, eu quero fazer uma parede da minha casa laranja. Então, eu vou colocar pontos amarelos usando tinta e outros pontos vermelhos, sem deixar com que eles se misturem aí na obra. E a gente vai tentar ver depois lá no chat se de fato a gente consegue enxergar a cor laranja. Então, vocês só podem usar as cores primárias para criar este desenho. Lembrando que as cores primárias são vermelho, amarelo e azul. E aí eu quero que vocês tentem chegar em cores secundárias, que são o roxo, o laranja e o verde no desenho de vocês. Combinado, galerinha? Estou de olho para saber se vocês fizeram minhas atividades ou não. Por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Se ficou dúvida, a gente tira lá depois lá no chat, tá bom? Beijo, beijo e até a nossa próxima videoaula.